O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré. A multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se na barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabaram de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. A esse evangelho se atribui a música barca. Senhor, tu me olhaste nos olhos e a sorrir pronunciaste meu nome. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Filhos, nós estamos no Evangelho de Lucas. E nós estamos no começo do Evangelho. Começamos segunda-feira. E começamos com o conteúdo programático de Jesus. Desculpe eu sempre voltar um pouquinho atrás, fazer um remember. Mas é importante. Eu digo e repito que é um privilégio de Deus de poder, em plena pandemia, celebrar todos os dias aqui. Sempre celebra a missa. Mas aqui, a Santa Missa diária. E poder, com vocês que estão aqui, mas você também que me acompanha pela TV, pelo rádio, pelos aplicativos, nós podermos acompanhar passo a passo. Está sendo bom, não está? Muita gente me pergunta: padre, o senhor está com saudade de viajar? Eu digo assim, eu tenho aquela lembrança de encontrar o povo, mas está tão bom. Tirando a pandemia, tirando as crises, está uma bênção. Ainda mais que nós estamos a cada mês nos propondo, quanta graça, quanta libertação, não é?
No meio de uma pandemia que era para a gente estar se lamentando, Deus nos favorecendo, como nós estamos agora, evangelizar em casa. Jesus das santas chagas, repita: Jesus das santas chagas, por intercessão de teus arcanjos e São Pio, por intercessão de teus arcanjos e São Pio, protegei-nos, guardai-nos e curai-nos. protegei-nos, guardai-nos e curai-nos. Assim foi o conteúdo, como aqui Jesus veio. Eu vim, o Espírito Santo está sobre mim. Eu vim para libertar os cativos. Depois ontem, antes de ontem, na terça-feira, nós vimos Jesus e infelizmente as pessoas não quiseram, mas foi da boca do demônio que saiu: este é o Cristo, cala-te, sai desse homem. Ontem Jesus para a sogra de Pedro e curando a todos. Hoje, a região não é grande não, viu gente? Israel, a gente tem uma ideia que é grande, dá para você fazer de carro num dia. Uns 600 quilômetros, daqui para Paraíso do Norte, minha cidade natal. Você faz num dia, se duvidar você vai e volta. Então os lugares que Jesus andou muito, mas os lugares eram próximos. De Nazaré foi para Cafarnaum. Em Cafarnaum, o fato de onde se deu, antes de ontem, se deu dentro da sinagoga. Andou uns 50 metros, casa de São Pedro. Hoje ele vai para o lago que está do lado, que chega em Cafarnaum. É um lago que é tão grande que eles chamam de Mar da Galileia. E o que acontece lá? Lucas está descrevendo. Primeiro, é impressionante você perceber que a multidão se apertava ao redor de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Gente, para ouvir a palavra, aqui está sem Bíblia, porque é o lecionário que vai depois. Nós estamos no mês da Bíblia. Você percebe que as pessoas tinham sede da palavra de Deus. Aí você podia me perguntar: mas eles tinham os rabinos, eles tinham as sinagogas, eles tinham a Torá, o Pentateuco, que nós estamos estudando. Gente, que é aquilo, né? Livro de Números. Olha, surpreendeu-me e a toda a minha equipe, porque eu sempre, quando chegava no livro de Números, falava: mas como é que eu vou ler isso aqui para o povo? Não vai dar quórum. De repente, vocês estão, quem perdeu hoje o programa, pega à noite. Números, Pentateuco, os 5 primeiros livros, eles tinham. Então, por que eles iam atrás de Jesus? Lembra o que o diabo falou da boca de Jesus? Ele disse: na palavra, Deus fala e faz. Por que o Senhor falava e acontecia? Porque não havia mentira. Falava com poder, falava com autoridade, falava enviado do Pai. Por que as pessoas se aglomeravam para escutar Jesus? Porque ele falava da palavra de Deus a partir da sua vida. E a gente percebe a diferença. Você percebe quando a palavra de Deus é proclamada apenas como uma ciência humana. E Paulo, desde segunda-feira, essa belíssima carta, segunda carta aos Coríntios, Paulo está falando disso. Lembra? Do homem psíquico, do homem espiritual. Quem lembra que eu bati nessa tecla? Hoje de novo, sabedoria humana, sabedoria divina. Gostei. Teve uma psicóloga renomada, não vou dizer o nome, não pedi licença, falou: padre, eu estava assistindo a missa, olha, fui pesquisar e gostei demais do texto de Paulo, do homem psíquico, não conhecia. Paulo vai dizer: não é a sabedoria humana que atrai, ela pode até atrair por um momento,
Mas o próprio homem é a sua própria desgraça. Maldito o homem que confia no homem. Por quê? Porque nossa palavra não tem só veracidade. Nossa palavra também vai com as nossas mentiras, fruto das nossas fraquezas. Nós chamamos de palavra falaciosa. Por isso, a sabedoria humana, ela é falha. Jesus falava com a sabedoria divina, por isso as pessoas se aglomeravam, e a gente percebe isso. Você percebe quando a palavra de Deus não é colocada no coração, é uma palavra citada, mas não uma palavra vivida. O fato é que o povo se aglomerava, não tinha Covid, graças a Deus, né? Não precisava usar máscara. E eles estavam aglomerados para ouvir a palavra de Deus. Ah, meus irmãos, isso faz tanta falta para nós. Tanta falta. Como nós precisamos ouvir mais essa palavra. Por isso a nossa insistência do altarzinho. Alguém fez o seu altarzinho em casa? Fez? Com a sua Bíblia? Colocou lá a sua imagem de devoção? É isso. Se tem um arcanjo, se tem as santas chagas. E Jesus estava lá, pregando. É impressionante que quem prega, por que fala que Santo Antônio chegou num lugar e ele diz que o povo não escutava, mas ele pregava com tanta veemência que os peixes saíram para escutar. Você vai dizer, mas isso é uma lenda. O que quer dizer? Santo Antônio pregava com paixão, Paulo pregava com paixão, a exemplo de Jesus. Então, nesse mês da Bíblia, só por essa linha, eu pararia aqui o meu sermão. Temos que não nos aglomerar, mas temos que nos debruçar sobre a palavra. Mas tem mais. Jesus, ele viu. É muito impressionante perceber Jesus que vê. Jesus vê tudo. Por isso, não me canso de dizer que lá no ícone das Santas Chagas, do ícone, que nunca esqueça, está lá, ó, é de onde tudo começou, lá em cima, não é a imagem. Aquele ícone traz um olhar paralelo e um Cristo que parece que está vesgo. Não, o artista não errou. É um pequeno olhar para cima e para baixo, dizendo que Deus te enxerga. Veja, Jesus, no meio de uma multidão aglomerada, com cotovelo, com sol causticante, ele vê um grupo de rapazes. Ele enxerga. E ele vê 2 barcas paradas. Paradas. Não é por acaso. A barca da nossa vida não é para ficar parada. A igreja, como barca, não é para ficar parada. Barco foi feito para a travessia. Então, de alguma forma, estava parada e precisava de um sopro do Espírito Santo. Ele enxerga, ele olha para mim, para você. E veja que o detalhe, ele se dá conta que os donos daquela barca estão acocados, estão ou sentados ou agachados, lavando e consertando as redes. Não diz nada, mas Jesus observa. Jesus consegue olhar mais do que alguém, porque ele observa que não tinha peixe. O Evangelho não diz, mas o que segue ao texto é uma observação de Jesus. Pelo jeito, eles não estavam prestando atenção em Jesus. Ainda Pedro não é discípulo. Jesus falando, o povo se aglomerando, e 2 homens lá, mais 2 no outro canto, 4 sócios.
E Jesus observa a barca parada, 2 homens agachados lavando. Cadê o peixe? Jesus pensou. Mas deixa estar, deixa estar. E pede. O texto não diz que Simão, o que será Pedro, fazia parte da multidão, escutando Jesus. Mas Jesus, mesmo ele entretido com as redes, Jesus vê o potencial daquele homem. Gente, a nossa vida está na presença de Deus. Deus sabe da minha pobreza, Deus sabe da sua pobreza, Deus sabe dos nossos pecados, mas Deus sabe, se por acaso Ele encontrar dentro de mim e de você a vontade de servir, de amar, Deus levará em conta. Deus perscruta e Ele toma a iniciativa. É Jesus que toma a iniciativa. Isso é bonito. Pedro lá, como a gente às vezes vive distraído, e ele diz: ei, ô filho de Deus, eu vou entrar no teu barco, se afasta um pouquinho. Interessante isso, né? Deus entra no barco de Pedro, Deus entra no barco de seu irmão André, irmão de sangue. Ele viu 2 barcos, pediu que se afastasse um pouco, entrou numa das barcas. O Senhor entra na minha vida, filho. O Senhor entra, você não precisa nem pedir. Se Ele perceber que lá dentro, apesar das vezes a gente pisar na bola, se dentro do teu coração tem bondade, mesmo que você esteja parado, estagnado, o Senhor entra, o Senhor toma a iniciativa. Deus sempre tomou a iniciativa. Deus criou o mundo, Deus criou o homem, Deus mandou os profetas, Deus fez a aliança com Moisés, Deus fez aliança com Abraão. Não foi o homem que fez primeiro, foi Deus que fez primeiro. Eu serei vosso Deus e vós sereis meu povo. Sempre a iniciativa de Deus. Deus mandou seu Filho amado. Agora eu te pergunto, você acha que Deus não toma iniciativa na minha vida e na sua? Talvez Deus esteja tomando a iniciativa agora, dizendo: na tua barca eu entro, na tua vida eu embarco. Você deixa? Pedro deixou. Porque se Cristo tomou a iniciativa, do outro lado, Pedro aceitou e fez o que Jesus mandou. Primeira já fez. Por que entrou na barca? Para poder falar melhor. Não havia microfone. Se ele estivesse dentro do mar, ele olharia melhor. Pedro obedeceu. Pedro estava arrumando uma tremenda confusão ali para a sua vida. Porque depois disso, quando Jesus percebeu que ele foi atento a uma coisa simples, ele que estava distraído, ele que estava desinteressado, Jesus pediu pouco. Lembra que ele disse, Jesus certa vez, dizendo que quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Não se trata, a pessoa roubou pouco, roubou muito, não importa, roubou. Matou pouco, matou muito, não tem, matou. Fez pouco, fez muito, mas fez. No caso, Pedro fez pouco. Deus às vezes, Ele vai chegando na nossa vida, é verdade. Ele vai chegando na nossa vida de mansinho. Ele vai pedindo um pouquinho, se a gente dá uma brecha, se a gente abre uma fresta, Ele vai tomando conta. E que bom, né? O problema é que às vezes a gente não cede em nada. Ô caboclo, ô infeliz, você não está prestando atenção no meu sermão, né? Mas eu vou entrar no teu barco. Pedro não questionou, pegou o barco e foi para trás. Aí Jesus diz mais: escuta, agora o foco é Pedro. Ei, ô pescador,
vai para as águas mais profundas. Vai. Aqui no raso você não pega nada não, meu filho. Aqui você vai pegar, se for nos dias de hoje, é bota que vai para o mar, é lixo, saco de lixo, você não vai pegar nada aqui não. Águas profundas. Lance as redes para a pesca. Avance para as águas mais profundas. São João Paulo II, santo, enquanto Papa, Karol Wojtyła, ele dizia, Ducken alt. E ele chamou a igreja inteira, no mundo inteiro, avancem para as águas mais profundas. Peguem teu barco e avance. A igreja tem que avançar no mundo, nos problemas, nos questionamentos. Mas será que o Senhor não está dizendo para mim e para você, escuta, você está muito no rasinho, você está tão superficial, meu filho, você está tão light na tua vida, você está tão fazendo o mínimo. Você pode mais. Ao mesmo tempo que é um mandato, é um reconhecimento das qualidades de Pedro. Quando o Senhor manda avance para Pedro, para mim e para você, é porque Ele confia em mim e você. Você entende que é um ato de confiança? Agora tem gente que é capaz de ir no mar. Bom, eu sou um que não entro nem por nada, né? Raramente. Não sou muito chegado, tive umas experiências ruins, mas a vida inteira fica ali, ó, nem molha os pés. Às vezes a gente quer tudo muito superficial e traz uma tristeza, meu filho, traz uma tristeza tão grande. Às vezes você está tão superficial na tua vida, ama pouco, tudo pouco. Não é suficiente, não é? Lembra que eu falei, Jesus falava com paixão, os santos amavam com paixão. A medida do amor é amar sem medida, São Gregório. A medida do amor, dia de hoje, São Gregório, nem sei se eu vou conseguir falar de São Gregório, porque o evangelho de hoje, meu Deus, eu pregaria o dia inteiro. Para mim eu emendaria agora com as 19 horas. Porque o evangelho de hoje é uma catequese linda. O Senhor está pedindo para você, avance, meu filho. Mãe, pai, cristão, padre, quem está acompanhando, não seja raso na tua vida, intenso. Ame intensamente, viva intensamente, busque intensamente, sonhe intensamente, trabalhe intensamente. É isso que está faltando. Eu estou lendo os livros da vida de Jesus agora, segundo Bento XVI, e ele fala aqui e acolá, ele vai atacando, dizendo assim, ou você se apaixona por Jesus, ou você não é cristão. Vira e mexe, ele volta nessa frase. É isso que nós precisamos, cristãos apaixonados, católicos apaixonados, avançar, porque Deus confia em mim e em você. Eu não sei, uma pessoa que a vida inteira foi água morna, até dá preguiça de conversar, não dá? Dá ou não dá? Eu tenho preguiça de gente muita água morna. Você chega com aquela vontade, pois é, vai chover, tem nada. Oh Deus, que tristeza. Está todo mundo concordando que é triste, né? Então avance, lance as redes. Simão, ainda não é Pedro. O fato de Lucas colocar Simão aqui é que ainda não era vocacionado, ainda é o desatento, é o distraído. Mas veja, ele obedece pela segunda vez, mas agora a fisgada é maior. Simão, vai para as águas mais profundas. Ô mestre, começa ali, mestre,
mas ainda não era o mestre dele. Era alguém importante. Nós trabalhamos a noite inteira, nada pescamos. E olha que nós somos pescadores, nós temos uma cooperativa, e era uma cooperativa. Pedro e André. Depois, 2 irmãos de sangue, Tiago e João, filhos de Zebedeu. João, o evangelista, o mocinho da história, primo de Jesus, primo. João, o evangelista, era primo de sangue. Ah, então peraí, Tiago também? Sim. Senhor, a gente trabalhou a noite inteira, mas em atenção à tua palavra. De novo, palavra, palavra. Aqui, e vou terminando porque senão não vai dar certo. Em atenção à palavra de Deus. Aqui nós precisamos na nossa vida, e porque Deus acredita em mim, porque Deus acredita em você. Às vezes a gente, não tendo muita certeza, com medo, com receio de ir para as águas mais profundas, de arriscar mais por Jesus, nós temos que fazer, Senhor, porque eu confio em Ti, eu vou. Porque eu confio em Ti, eu não quero, não estou com vontade, estou com preguiça, estou cansado, já tentei e não deu certo, já usei as minhas habilidades e não foi profícuo, não foi frutuoso o que eu fiz até agora, mas em atenção à tua palavra, eu vou aprofundar, eu vou vivenciar, eu vou me apaixonar por ti, eu vou me envolver com a família, eu vou salvar minha família, eu vou transformar o mundo. É de arrepiar, não é? Em atenção à tua palavra, eu vou. E nós sabemos, a primeira pesca milagrosa, a primeira, teve uma segunda, mas isso foi depois da ressurreição. Apanharam tanta quantidade de peixe que as redes se rompiam, fizeram um sinal, opa, de novo, ó Jesus agindo, um sinal, venha nos ajudar. E João nem sabia onde estava entrando, Tiago também não sabia. O resultado é que a cooperativa acabou. Eu fico pensando os pais deles. Abandonaram tudo e seguiram Jesus. Foi tão forte essa experiência. Pedro, ele não avançou para as águas mais profundas e não pegou peixe. Ele avançou para o seu interior. E quando ele viu o que Jesus fez, ele encontrou sentido de sua vida. Ele fez uma viagem profunda no seu ser. Ele avançou. E quando ele se deu conta, ele estava fisgado por Jesus. Filhos, tudo isso é uma resposta para mim e para você. Ao mesmo tempo um estímulo para mim e para você. Deus quer fazer algo na tua vida, como fez na vida de São Gregório Magno. Eu não posso deixar de citar. Ele foi do ano 500, começo dos 600, nasceu em 540. Ele era de uma família chamada senatorial. O que é isso? Alta cúpula de Roma, o pai dele. Um homem nobre, um homem culto, um homem que no começo não era Santo Agostinho da vida, sempre procurou levar uma vida reta, mas ele era da alta nata de Roma, tanto que ele foi São Gregório Magno, o Papa Gregório I, foi prefeito de Roma. Isso mesmo,
foi prefeito. E isso lhe deu uma bagagem de como ele saber lidar com os problemas sociais, com os problemas religiosos, os problemas espirituais. São Gregório, no caso Gregório, viveu num período que nós temos que entender que é o final da Idade Antiga. E entenda um pouco de história. Idade Antiga, final do Império Romano. E quando chegam, nós chamamos de bárbaros, os germânicos. Quando chegam os outros, é o início da Idade Média. Então Gregório foi nesse período, quando chegam os lombardos, quando chegam os bárbaros. E nesse momento, o que acontece? É o início da Idade Média. O que acontece ali? Muita invasão. O Império Romano em declínio, moral, político, econômico e militar. Quando cai... E gente, não é uma coisa só. Você não pensa que um império, um país, ou a nossa vida, se ela é desregrada numa, ela é desregrada na outra. Eita, padre. Sim, senhor. Se uma pessoa começa a desregrar na vida financeira, ela é desregrada na vida sexual. Ela é aqui, pega aqui. E o Império Romano começou a cair como um todo. Economicamente, moralmente, economicamente, depois militarmente. E com isso, os germânicos estão vindo, que chamam de bárbaros, mas os pagãos. E nesse período, ele é prefeito de Roma. Mas ele não queria isso. Ele sente o chamado de Deus, ele quis águas mais profundas. E ele decidiu ser monge beneditino. Se tornou monge beneditino. Ele tinha palácios maravilhosos. No centro de Roma, ele pegou o melhor palácio dele e fez um mosteiro. E começou a fazer o seu trabalho. Mas naquele período, havia um papa que percebeu que aí foi quando o Oriente e o Ocidente, Constantinopla e Roma, brigaram. No final do Império, uma igreja oriental, uma igreja ocidental. O que o Papa fez? O ordenou diácono e mandou para Constantinopla. Chegando lá, ele passou 6 anos. Quando ele chegou em Constantinopla, ele usou da habilidade, mas avançou no diálogo, avançou na comunhão, avançou na união, avançou na diplomacia. Terminados 6 anos, voltou e foi recluso. O que aconteceu é que o Papa da época, Pelágio II, morreu. E o povo imediatamente o fez sucessor, o povo e o clero. Ele se escondeu num mosteiro, o povo foi atrás. E o obrigou a ser Papa. Gregório Magno, ele foi o Papa que tinha um substrato, ele tinha conteúdo, ele tinha o mundo administrativo, foi prefeito, foi da vida política. E o que ele fez como Papa? Ele conduziu a igreja, primeiro do ponto de vista social, política, porque ele escreveu mais de 800 cartas para os reis lombardos, para os reis germânicos, tentando salvar o cristianismo, isso mesmo. E ele teve uma iniciativa, ele falou: o que eu vou fazer? O povo está se perdendo, o Império Romano só ensinou coisa ruim. Ele pegou os monges e os fez catequistas, fundou vários mosteiros na Itália, pegou Santo Agostinho e mandou para a Inglaterra.
Gente, é um negócio impressionante. Um homem de uma visão. Por isso era chamado Gregório Magno. Magno é um título máximo. O nome dele é Gregório. Magno, título máximo. Mas na vida espiritual, ele fez o canto gregoriano. Vocês já ouviram falar o canto gregoriano? É dele. A reforma litúrgica é dele. Ele escreveu cartas pastorais aos padres. Escreveu cartas pastorais para o povo de Deus. O final da vida dele foi muito doente. Morreu com 65 anos. Mas o que eu quis contar de Gregório Magno? Exatamente isso, entendeu? Aquilo que eu contei de Pedro. Avance para as águas mais profundas. De repente, alguém aqui, seja dentista, médico, político, seja aqui do lar, não importa. Olha o que o Senhor faz. Olha como o Senhor nos usa. Quando Ele entra no barco, entrou no barco de Gregório, entrou no barco de Pedro, entra no meu barco e no seu barco. Quando Deus entra, Ele faz maravilhas.